Marcos, capítulo 10, versículo 46 ao versículo 52. Vou acompanhar aqui na tela, tá bom? Amém? Todos acharam? Então chegaram a Jericó, quando Jesus e seus discípulos, juntamente com uma grande multidão, estavam saindo da cidade. O filho de Timeu, Bartimeu, que era cego, estava sentado à beira do caminho pedindo esmolas. Quando ouviu que era Jesus de Nazaré, começou a gritar: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Muitos o repreendiam para que se calasse, para que ficasse quieto, mas ele gritava ainda mais alto: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Jesus parou e disse: Chame-o. E chamaram o cego. Ânimo, levanta-se, ele o está chamando. Lançando sua capa para o lado, de um salto pôs-se em pé e dirigiu-se a Jesus. O que você quer que eu te faça? Perguntou Jesus. O cego respondeu: Mestre, eu quero ver. Vá, disse Jesus, a sua fé te curou. Imediatamente ele recuperou a visão e seguiu Jesus pelo caminho. Amém? Amém. Vamos repetir essa pequena frase. A sua fé o curou. A sua fé o curou. Amém. A história desse homem que nós acabamos de ler não tem nada a ver com a história de nenhum de nós que estamos aqui nessa noite. Bartimeu, o cego, ele vivia à beira do caminho, numa estrada. Para aquele homem, o dia e a noite era a mesma coisa. Ele não podia enxergar. Ele era marginalizado pela sociedade, como tantos deficientes físicos até hoje ainda são. Vivia mendigando, porque não somente ele era cego, mas ele também era mendigo. Ou seja, ele era deficiente físico e vivia uma situação social que eu tenho também certeza que nenhum de nós aqui vive. E ele estava ali. Eu posso imaginar um homem sujo, um homem com a unha comprida, suja, com o cabelo grande, o cabelo pegajoso, cheirando mal, sentado numa capa suja, no meio da estrada, pedindo esmola. A vida dele era assim, ele dependia dos outros, ele estava sempre esperando que alguém o ajudasse, porque ele precisava da ajuda dos outros. O seu único destino era viver uma vida miserável, pedindo esmolas, uma situação realmente horrível, deplorável. Nós estamos refletindo sobre a vida de um homem que estava diante de uma impossibilidade da sua vida. Um homem que jamais poderia mudar a situação dele, porque para ele era impossível se tornar-se a vida. E aquele homem, ele precisava de um milagre. Agora, a história daquele homem era uma história de carência, uma história de uma necessidade, uma história de um desejo profundo, de um sonho. E ao mesmo tempo que nós não nos identificamos com a questão social desse homem, e nem da sua deficiência física, nós podemos nos identificar com ele, porque nós também temos necessidades. Nós temos necessidades, nós temos sonhos, nós temos carências, nós temos desejos íntimos que nós desejamos que sejam realizados na nossa vida, e muitos de nós precisam de milagres, não é verdade? Muitos de nós precisamos de milagres. E a Bíblia, ela traz muitos relatos de milagres. E o interessante é que alguns destes milagres nós vemos as pessoas sendo reconhecidas pela sua fé quando Deus os abençoou com um milagre. Esse é o caso de Bartimeu. Eu tenho, meu querido, desejado de todo o meu coração entender qual é a fé que toca no coração de Deus. Eu quero entender isso. Você quer também? Eu quero entender. Eu tenho tentado entender o que aquele homem fez
Senhor. Eu quero entender e tenho pedido ao Senhor que me ajude a conseguir tocar no coração dele. Muitas vezes nós cantamos aquela canção, eu quero tocar no coração de Jesus, a canção da Aline Barros. Como é que é o trecho? Alguém me ajuda? Senhor, eu quero te tocar com o meu louvor, né? Quantas vezes nós não cantamos? Será que você tem desejado no seu coração tocar? Eu quero aprender. Eu quero saber, eu quero entender nessa história. E eu pedi que o Espírito Santo de Deus me ajudasse a entender como aquele homem conseguiu tocar no coração de Jesus. E eu quero aprender isso. E eu quero aprender qual deve ser a minha postura diante de situações da minha vida que são impossíveis, como naquele homem. Sabe, há algo que este homem fez para ele experimentar a cura do Senhor, para ele experimentar o milagre que mudaria a sua vida. Diante do impossível, há sempre algo que nós podemos fazer. Sabia disso? Nós podemos fazer e nós precisamos descobrir. Eu quero nessa noite experimentar o milagre de Deus na minha vida. E se você quer experimentar, eu convido você a refletir nessa passagem. Qual foi o comportamento do cego Bartimeu ao saber que Jesus estava por perto? Qual foi o comportamento? A primeira coisa que eu observo nesse texto que Bartimeu fez, a primeira ação daquele homem foi atrair a atenção de Jesus. Foi certificar-se que Jesus o veria. Eu vejo que a primeira coisa que ele fez, ele quis chamar a atenção. Ele estava ciente da situação dele, da sua impossibilidade de ver. Ele queria ser restaurado a sua visão, ele queria ser restaurada a sua dignidade, mas ele também sabia que algo ele precisava fazer. E Bartimeu, então, ele ouviu a multidão vindo, porque aquele homem era cego, mas ele podia ouvir. Eu não sei se você sabe disso, mas as pessoas deficientes visuais, elas acabam que aperfeiçoando alguns sentidos, porque elas dependem de outros sentidos que ela não tem. Então ele tinha, geralmente as pessoas cegas, elas escutam muito bem. E aquele homem não podia ver, mas ele podia escutar, e ele escuta um alvoroço, uma multidão, e alguém fala para ele: Jesus de Nazaré está vindo. E ele era cego, não podia se locomover, tinha dificuldade, ele precisava da ajuda das pessoas. Enquanto os outros estavam caminhando, correndo atrás de Jesus, do lado de Jesus, aquele homem não podia. Então o que ele fez diante do obstáculo? No meio daquela grande multidão, como ele poderia ser notado? Como ele poderia chamar a atenção de Jesus? O que Bartimeu começou a fazer? Ele começou a clamar. Eu vou começar a clamar. E ele começou a clamar: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Algumas versões você vê: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. Ele começou a gritar, e cada vez ele gritava mais alto. A voz dele era boa e ele gritava mais alto, porque ele estava determinado a chamar a atenção de Jesus. Não havia dúvida no coração dele, ele queria chamar a atenção de Jesus. Como eu quero chamar a atenção de Jesus, meu querido? Eu quero chamar a atenção de Jesus para a minha vida. Você quer também? Amém. Amém? Aquele homem, ele clamava, e ele começa a clamar, e diante do impossível, eu preciso clamar. Eu não posso ficar quieto. Você não pode ficar quieto. Diante do impossível, ele estava ali parado no meio do caminho, mas quando ele percebe que Jesus estava vindo, ele não fica parado. Ele começa a clamar. E ele quer clamar cada vez mais. Ele quer atrair a atenção de Jesus. E ele começa a clamar. E a segunda coisa que eu vejo na vida desse homem, que ele começa a clamar, mas a segunda ação que ele tem é que aquele homem reconhece que Jesus é Senhor. Eu não sei se você já experimentou, aliás, você com certeza, quem morou no Brasil, já deve ter encontrado com algum mendigo no meio do caminho, não é verdade? Rio de Janeiro tem um monte. Não sei se Goiânia tem tanto, mas no centro da cidade do Rio você encontra. E é interessante que quando você passa por uma pessoa que está assim, sentada, geralmente como que ela faz? O que ela faz com você?
estica a mão, ou então ela fala: ei, dá um dinheiro, dá uma ajuda, dá uma esmola. Moço, me ajuda. Moça, me dá um dinheiro, me dá um pão. E olha que interessante, Bartimeu, ele não ficou: moço, ô moço, ei, você aí que está vindo no meio da multidão. Não. Bartimeu, ele começa a chamar. E como que ele clama? Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Você pode falar? Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Meu querido, ele sabe que Jesus de Nazaré é filho de Davi, mas sabe também que este filho de Davi é Senhor. Esse cego, ele tem a percepção de que Jesus não era qualquer pessoa. Jesus era filho de Davi. E aqui, nesse texto, nós encontramos 3 expressões importantes para identificar quem é Jesus. A primeira é Jesus de Nazaré, que é um homem de carne e osso, um ser humano. E a segunda é Jesus, filho de Davi, que é uma referência explícita ao Messias prometido, ao descendente de Davi, prometido no Velho Testamento, que viria salvar Israel. Ele tinha certeza que o poder de Deus se manifestava na pessoa de Jesus. Afinal, ninguém gritaria do jeito que ele estava clamando para qualquer pessoa. Ele sabia a quem ele estava clamando. E eu pergunto a você nessa noite, meu querido: você sabe a quem clamar diante das impossibilidades da sua vida? Você sabe? Você sabe a quem você está clamando? Você conhece essa pessoa a quem você está clamando? Você conhece o poder que essa pessoa tem? Você sabe realmente quem é Deus? Você está clamando para Deus ou você está clamando para outra pessoa? Você crê no poder de Deus para atender as suas necessidades, as suas carências? Porque nós precisamos ter convicção do poder de Deus e da sua graça. Porque se nós não cremos, meu querido, nós não vamos clamar. Eu só vou clamar para aquele a quem eu creio. Eu não vou clamar para qualquer pessoa. Milagre é, na verdade, isso: a graça de Deus movendo o seu poder em favor do homem. Deus se importando com a nossa situação e decidindo, sem nenhum merecimento nosso, a nos atender, a nos abençoar. Oração não pode ser uma oração mecânica. Simplesmente palavras, repetições. Pedir um milagre não é pedir um favor a um político. Pedir um milagre não é pedir um presente para o seu pai ou para a sua mãe. Não é pedir um presente para uma pessoa querida. Pedir um milagre não é usar o seu poder de influência ou de manipulação. Trata-se de abrir o coração para alguém que se importa conosco e que tem condições de mudar a nossa história. Aleluia por isso, amém? Deus tem condições de mudar a minha e a sua história, meu querido. Quando sabemos com quem nós estamos falando, quando cremos que Deus pode, se importa. Então a oração se transforma numa mistura de palavras, de atitudes, e Deus com certeza vai nos atender segundo a sua vontade, porque a palavra de Deus diz em 1 João 5,14, essa é a confiança que temos nele, que se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, ele nos ouve. A fé precisa, ela tem que ser total, mas seguida também de trabalho, porque você tem que buscar, clamar como aquele homem, não somente isso, obedecer, porque às vezes Deus permite que a resposta demore, porque Ele está trabalhando no nosso coração, e esse processo às vezes demora, e por isso que é preciso ter fé, que o milagre aconteça, mas é preciso também ter muita fé, quando o milagre não acontece. E é preciso também ter fé, viver pela fé, até que o milagre aconteça. Amém? Eu queria que você fechasse seus olhos nesse momento. Ore junto comigo agora, eu vou falar. E se você deseja no seu coração, fale para o Senhor nesse momento. Senhor, eu quero viver pela fé.
Eu quero ter fé, Senhor, quando o milagre não acontece. Você pode falar alto? Eu quero ter fé quando o milagre não acontece. Eu quero viver pela fé até que o milagre aconteça na minha vida. Ajuda-me, Senhor, a vencer a minha incredulidade. Em nome de Jesus. Amém. A terceira ação daquele homem. Ele chama a atenção de Jesus clamando. E a terceira ação daquele homem foi insistir no seu clamor. Gente, você pensa que é fácil chamar a atenção de alguém no meio de uma multidão? Quando eu estava meditando nessa palavra, eu fiz assim, estava no Google, eu botei assim, multidão. Se você quiser fazer isso, faz um search. Aí qual a imagem que aparece? É muita gente. Multidão, não são 10 pessoas, 15 pessoas ou 100, 150 pessoas. Multidão, lembra do Rock in Rio, no Rio de Janeiro, quando você vê na televisão as imagens? Aquilo é multidão. Pensa um homem sujo caindo no meio do caminho, gritando no meio de uma multidão. Ele teve que clamar muito alto, ele teve que clamar várias vezes, ele não clamou só uma vez. Ele continuou clamando, ele não desistiu. Enquanto ele não tivesse certeza que Jesus o ouviria, ele continuaria clamando. E a multidão ainda tentou parar aquele homem. A multidão falava o quê? Cala a boca, você está incomodando. Porque quem estava ali por perto, imagina ele gritando no ouvido, né? Aquela pessoa lá, Senhor, filho de Davi, tenha misericórdia de mim. Então as pessoas, cala a boca, Senhor, fica quieto aí, você está incomodando. Mas pensa que ele se importou com a multidão? Não, ele não quis nem saber, a multidão não conseguiu parar este homem. Ele estava certo daquilo que ele queria. E cada vez ele clamava mais alto. A multidão podia repreender, mas ele não era capaz de silenciar o clamor daquele homem. Ele sabia quem era Jesus. E quantas vezes nós desistimos de clamar das nossas primeiras dificuldades, dos primeiros obstáculos que aparecem na nossa vida, não é verdade? Nós começamos o ano fervorosos, começamos a clamar, pedir ao Senhor, e começamos a orar, e passa 3 dias, passa 4 dias, e de repente você começa a desanimar. E aí às vezes você clama aqui na igreja, chega em casa segunda-feira, parece que não aconteceu nada, você esquece tudo, aí você fica desanimado, frio, aí chega domingo você vai e consegue, aí segunda vai bem, terça também, quarta já vai esfriando, quinta, e aí você desanima. Eu não posso desanimar, você não pode desanimar. Nós temos que continuar clamando a esse Deus que pode todas as coisas. Quantas vezes nós deixamos de confiar, e assim nós perdemos a oportunidade de agir pela fé e recebermos o milagre que nós realmente precisamos. E aí sabe o que aconteceu? Aquele homem estava clamando tanto, e ele clamava tanto, que Jesus parou no meio daquela multidão e escutou aquele clamor. Jesus então manda chamá-lo. E aí depois aquelas vozes negativas, aquelas pessoas que falavam lá, que estavam... Imagina a cara delas. A gente falava, ele ouviu. Ele está ouvindo. E aí eles falam para ele, tem bom ânimo, levanta-te, vai, ele está te chamando, vai agora. E você pensa que o cego, ele ficou parado? Não. Bartimeu, ele consegue chamar a atenção de Jesus, ele consegue fazer Jesus parar, interromper tudo. E Jesus, o mais interessante dessa história é que Jesus, ele se importa com cada indivíduo. Ele se importa com a necessidade de cada um de nós. Ele conhece cada um de nós. Ele sabe da minha necessidade, ele sabe da sua necessidade. Eu não sei a sua, mas Deus conhece a sua necessidade. Deus sabia da necessidade daquele homem aquele dia. Aquela era a oportunidade dele. Bartimeu então deu um salto. E ele andou até Jesus, mesmo com as suas dificuldades, ele foi.
ainda que rodeado de pessoas que estavam desanimando, ele não olhou as circunstâncias e foi ao encontro de Jesus. Não tinha tempo para perder. Aquela é a hora. Era a hora. E aqui encontra a terceira expressão sobre Jesus, que eu falei. A primeira, que Jesus era Jesus de Nazaré, Jesus filho de Davi, mas Jesus também Senhor, Jesus o prometido de Israel. E aí ele chega para Jesus e ele se inclina e ele fala Senhor. Ninguém falaria Senhor para qualquer pessoa, ninguém se inclinaria para qualquer pessoa. Aquele homem, ele reconhece que Jesus, que nasceu em Nazaré, era o filho de Davi, prometido de Israel, e que aquele mesmo homem era Deus. Estava ali na frente dele, o próprio Deus estava ali. Meu querido, isso é maravilhoso, saber que Deus se importa conosco e que Ele não era um libertador somente prometido para o povo de Israel, mas para as pessoas, todas as pessoas que estão caídas pelo caminho, todas as pessoas, eu, você. Ele veio nos salvar, Ele veio nos alcançar. É o mesmo Deus que tocou na vida dele, é o mesmo que está aqui neste lugar, falando com você, ministrando ao seu coração. Estando então no lugar onde ele estava, ele clamou, ele insistiu no seu clamor, e ele chamou a atenção de Jesus e ele foi chamado. E aí acontece a última coisa, que eu vejo como uma coisa determinante para que o milagre de Bartimeu acontecesse. Jesus chega para ele e pergunta: o que queres que eu te faça? O que queres que eu te faça? Em outras palavras, filho, o que você quer de mim? Se Jesus viesse hoje ao seu encontro e te perguntasse: Dona Geni, ou ele falaria: filha, o que queres que eu te faça? Se Jesus chegasse para você, Sueli, hoje e falasse: o que queres que eu te faça? O que vocês responderiam? O que você responderia? Porque o Senhor, assim como fala e falou para ele, está aqui nessa noite perguntando a você: o que queres que eu te faça? O que você quer de mim? Eu tenho observado, sabe, dois grupos de pessoas: os que querem, mas que não necessitam, e tem também aqueles que necessitam, mas não querem. Vou dar um exemplo para vocês. Muitas vezes a pessoa é rica, tem muito dinheiro, não precisa nem mais trabalhar. Mas existem pessoas ricas que quanto mais tem, mais querem. Não é verdade? E às vezes nem são tão, mas quanto mais tem, quer. São pessoas que não precisam. Elas, na verdade, não têm necessidade. Mas elas cada vez mais elas querem. Elas querem mais. Mas também aqueles que necessitam, também aqueles que necessitam e não querem. Uma pessoa, às vezes, que tem um problema de vício, que precisa se libertar daquilo, qualquer tipo de vício, mas ela não quer. Ela precisa, mas ela não quer. E aí, o que acontece? Essa pessoa continua, ela precisa de mudança, mas ela não quer mudar. Eles continuam lutando, mas não querem mudar. Me parece estranha essa pergunta que Jesus fez para aquele homem, né? Perguntar: o que queres que eu te faça? Um mendigo. O que ele poderia querer? Jesus precisava perguntar? Jesus não sabia o que aquele homem precisava? Eu penso que 3 razões levaram Jesus a fazer essa pergunta. A primeira coisa que eu penso é que Jesus, mais do que realizar milagre, ele queria ter um relacionamento com aquele homem. Ele queria olhar para ele, olho no olho, e falar com ele. A segunda coisa que eu vejo é que Jesus, ele queria ouvir dos lábios de Bartimeu aquilo que ele realmente queria. Ele queria ouvir de Bartimeu, porque é necessário que nós falemos aquilo que nós precisamos. O querer humano tem que ser verbalizado para que Deus possa agir. Se você não falar, Deus não pode agir. Você tem que abrir a sua boca e falar
para Jesus aquilo que você precisa, aquilo que realmente você necessita. E a terceira coisa que eu vejo é que Jesus deu uma oportunidade para aquele homem para refletir e verificar se realmente ele queria um milagre na vida dele. Se realmente ele queria aquilo, porque imagina, aquele homem viveu uma vida miserável a vida inteira pedindo esmola, dependendo das pessoas. E a partir do momento que Jesus realizasse o milagre, o que ia acontecer? A vida daquele homem ia mudar. Ele não ia mais ficar naquela situação. Ele ia ter que trabalhar. Ninguém ia ajudar mais ele. É isso mesmo que você quer? É isso que você quer? Voltar a ver? A sua vida vai mudar. Então Jesus, ele faz aquele homem refletir. É isso mesmo que você quer? Deus é maravilhoso, ele não força ninguém a nada. Ele está de braços sempre abertos para quem quiser recebê-lo. Nós nunca estaremos aqui forçando ninguém a aceitar Jesus. Mas nós estamos aqui proclamando e compartilhando e testemunhando de um Deus que fez diferença nas nossas vidas. E que pode fazer na sua vida também. Eu não posso guardar somente para mim aquilo que Deus tem feito. Eu tenho que compartilhar. Eu tenho que dar aquilo que é bom para os outros. Eu tenho que mostrar esse Jesus. É o que nós estamos fazendo nessa noite. Mostrando para você um Deus que tem poder. E quando Jesus pergunta para aquele cego: o que queres que eu te faça? Ele podia ter falado: Senhor, como muitos mendigos no meio da rua falam, né? Eu quero dinheiro. Eu quero uma capa nova, porque essa aqui está muito velha. Eu quero uma roupa nova. Eu quero comida. Eu quero muito dinheiro. Aquele homem podia ter optado pelo ter, porque ele precisava, não é verdade? Mas ele, não. O que adiantaria para ele ter se ele continuar cego e não ia poder usufruir de tudo aquilo que ele tinha? Não, o Bartimeu, ele é específico na sua resposta. Ele sabia exatamente aquilo que ele buscava. Mestre, eu quero ver. Ele é direto, é a visão. Jesus, eu quero ver. É isso que eu preciso, Senhor. Eu preciso ver. Eu quero ver. Então, nesse caso, não bastava só fé. Não bastava só chamar a atenção de Jesus. Não bastava só clamar. Não bastava só insistir no seu clamor. Era preciso também falar aquilo que realmente ele queria. É isso que nós precisamos fazer. Falar aquilo que nós precisamos. Falar para o Senhor. E nessa noite, meu querido, o Espírito Santo de Deus, ele está aqui para te ajudar a fazer a escolha certa na sua vida. Para chamar você, neste momento, a refletir. Refletir aquilo que realmente é essencial para a sua vida. Eu não sei o que você está pedindo, mas pensa aí, o que você está pedindo é realmente essencial como aquele homem precisava? É essencial para a sua vida o que você está pedindo? Eu desafio você a dizer nessa noite a Jesus: Senhor, eu preciso disso. Mas talvez você esteja naquele grupo que precisa, mas que não quer. Mas em nome de Jesus, Deus vai começar a colocar no seu coração o desejo de querer aquilo que realmente você necessita. Amém? Deus pode mudar o seu coração. Você pode não estar querendo, mas Ele pode mudar agora o seu coração e fazer com que você comece a desejar aquilo que realmente você precisa na sua vida. E é isso que o Senhor quer fazer. Ele te pergunta nessa noite: filho, você quer ficar mesmo nessa situação? É isso que você quer? Você quer continuar vivendo essa história de mentira? Muitas vezes com dinheiro, mas vivendo uma vida infeliz, triste, vazio, vivendo uma vida sem projetos, sem perspectivas. Jesus nunca é óbvio na sua pergunta. Aquela pergunta não foi óbvia. Tem pessoas que não querem mudar, tem gente que quer ficar doente a vida inteira. Sabe que aquilo faz mal, mas quer continuar no erro. Tem gente que está assim. Mas em nome de Jesus, essas pessoas vão mudar. No poder do nome de Jesus. Porque é no poder do nome de Jesus que mudanças podem acontecer. A maior mudança que pode acontecer nessa noite é a mudança da
vida triste, toda bem vestida, bem arrumada, maquiada, sempre bonita ou bonito, mas por dentro um vazio no coração, uma tristeza. Às vezes você já aceitou até Jesus, mas você está vivendo dessa maneira porque você está afastado da presença do Senhor. O Espírito Santo está ali, apagadinho na sua vida. Mas Jesus, Ele quer reanimar o seu coração nessa noite. Há muito tempo atrás, eu tive a experiência, ainda quando eu era adolescente, eu acho que o Daniel também foi algumas vezes, existia um projeto no Rio de Janeiro, não sei se ainda existe, chamado Madrugada com Carinho. E lá a gente ia na rua e dava sopa para as pessoas que estavam na rua. E aquelas pessoas tinham a oportunidade de sair daquela vida. Porque nós levávamos o alimento e a gente oferecia uma oportunidade de sair dali. Muitos saíam. Aliás, poucos saíam. Alguns tentavam, mas voltavam. E outros não queriam. Queriam continuar naquela mesma situação. E era tão triste, porque você passava a noite toda com aquelas pessoas, conhecia, perguntava o nome. E aí quando chegava de manhã, você ia embora, ia passando na rua, você via aquelas mesmas pessoas deitadas no chão, vivendo na mesma situação. Quando você não conhece, às vezes não toca o seu coração. Mas quando você passa a noite tentando ajudar aquela pessoa, porque aquela pessoa não quer, é triste. É muito triste ver pessoas que não querem mudar, que querem continuar na mesma história de vida, na mesma situação. Todas as noites, Jesus, todos os domingos, Ele está aqui neste lugar. Da mesma maneira como Ele esteve ali perto de Bartimeu. E Ele está sempre perguntando: o que queres que eu te faça? O que queres que eu te faça? O que queres que eu te faça? Sou eu. Só vale a pena ser feito se for feito por Ele. Só vale a pena. A pergunta já está dizendo: o que queres que eu te faça? É o Senhor que faz. Não sou eu que faço, é o Senhor que faz. E o final da história de Bartimeu é uma coisa maravilhosa. É o que nós podemos esperar de Jesus. Ele faz. Jesus faz. Você pode declarar isso? Jesus faz. Ele faz. Ele fez na vida dele. E o melhor de tudo é que Ele nunca faz menos do que Ele promete. Ele faz frequentemente mais do que Ele prometeu. Vamos repetir essa frase? Ele nunca faz menos do que promete, mas frequentemente faz mais do que prometeu. Aquele homem ele pediu para ver, e aquele homem saiu vendo e foi salvo. Glória a Deus por isso. Marcos diz lá no texto que Bartimeu saiu junto com a multidão. Aquele milagre fez ele se aproximar de Deus. Não deixe que o milagre te afaste de Deus. O milagre, quando a gente recebe, é para estar na presença de Deus, usufruir da presença dEle, estar junto com Ele. Em Lucas, você vai ver que o povo glorificava Deus junto com Ele. Todo mundo estava louvando Deus pelo milagre que Deus fez na vida de Bartimeu. Aquela mulher que tinha um problema do fluxo do sangue, ela tocou na hora de Jesus. Ela foi curada e foi salva. Jesus falou a mesma coisa para ela: a sua fé te salvou. A fé daquela mulher salvou, como a fé de Bartimeu o salvou. Feche os seus olhos nesse momento. Eu sei que o Espírito Santo de Deus está neste lugar e está falando no nosso coração sobre fé. O que é fé? Fé é o que Bartimeu demonstrou naquela noite. Jesus não falou para ele assim: filho, você gritou muito, por isso que você recebeu. Não, ele falou assim: a sua fé te curou. Aquela mulher que tinha um problema do fluxo do sangue, ela não gritou. O que ela fez? Ela tocou.
E o que Jesus fez? Falou: a tua fé te curou. Que história maravilhosa, que verdade maravilhosa. O que você vai fazer nessa noite, meu querido? Como você vai demonstrar a sua fé nessa noite? Bartimeu demonstrou a sua fé clamando. Aquela mulher demonstrou a fé tocando na orla de Jesus. Como você vai demonstrar a sua fé nessa noite? O Senhor desafia você nessa noite a demonstrar a sua fé. E a sua fé é para ser usada agora, é para hoje, não é para amanhã. A hora é essa de Deus para a sua vida. Eu não sei qual é a sua necessidade, eu não sei o que você precisa, se é um milagre, se é um impossível, mas eu quero te dizer que a fé é crer, não é um pensamento positivo, é crer que Jesus é Filho de Deus e que Ele está neste lugar para te abençoar. E Ele te pergunta: o que queres que eu te faça? Então fale neste momento, abre a sua boca e comece a falar: Senhor, eu quero isso, o que eu preciso é isso, Senhor, é disso que eu estou precisando na minha vida. Este é o momento, é agora. Talvez você nunca vai ter mais essa oportunidade. Jesus, Ele está do seu lado para te dizer e te perguntar: o que queres que eu te faça? Fique de pé nesse momento, continue com seus olhos fechados. Aliás, eu quero convidar você a cantar novamente essa canção. Depois de tudo isso que o Espírito Santo falou com você, eu quero te convidar a cantar essa canção e deixar que Deus continue ministrando na sua vida através dessa história, através da vida de Bartimeu. Porque Bartimeu, ele exerceu a fé dele. E Deus nessa noite quer ver a sua atitude diante dele. Comece a clamar. Talvez hoje seja o seu dia, o dia em que o Senhor quer tocar na sua vida, o dia em que Deus quer responder o seu clamor, o milagre que você precisa. Deus pode te dar essa noite. Aleluia. Como Bartimeu, eu preciso de um milagre. Só o Senhor pode fazer. Eu farei o que for preciso para que ouça minha voz. Filho de Davi, socorre em mim. Sentir a sua voz, a tua mão me sustenta de pé, mesmo que tudo se acabe, ainda me resta a fé, porque eu não posso fazer, tu pode. A mudança que eu preciso, tu pode. O milagre que eu espero, tu podes. Senhor, vem me socorrer. Meu milagre, Senhor, eu tomo posse. A cura que eu preciso, eu tomo posse. A minha bênção, Senhor, eu tomo posse. As mãos para receber. Eu quero convidar você a tomar uma decisão nessa noite. Eu não posso sair daqui sem fazer esse convite, porque Jesus, Ele está aqui de braços abertos para você. O que nós estamos pregando aqui nessa noite é a palavra de Deus, palavra de poder, palavra que penetra no coração até a divisão da alma e discerne os nossos pensamentos. E o primeiro convite que eu faço é a você que não tem Jesus, que não aceitou Jesus ainda. Eu quero convidar você a aceitar esse Jesus no coração. Não aceitar a igreja, nem pessoas, mas eu convido você a aceitar Jesus. Esse Jesus que salvou Bartimeu e que quer salvar a sua vida. Se você deseja no seu
nessa noite. Fala para o Senhor. Eu quero, Senhor, te aceitar, Pai. Levante a sua mão nesse momento. Jesus está neste lugar e Ele quer salvar a sua vida. Ele quer ministrar no seu coração. O segundo convite que eu faço é a você que precisa de um milagre na sua vida, que precisa de algo no seu coração, na sua vida. Eu pergunto a você, você precisa? Levante a sua mão para o Senhor neste momento. Deus abençoe. Deus abençoe toda a igreja. E eu quero nessa noite orar por você. Juntamente com o pastor, convido o pastor para estar aqui na frente. Nós queremos orar por você.